Olá, meus caros amigos, Shalom a todos. Vamos dar prosseguimento à leitura do livro de Irmiarro, no seu capítulo de número 29, a partir do primeiro verso. E diz assim a palavra: Estas são as palavras da missiva que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos anciãos remanescentes, dentre os que foram para o exílio, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor levara de Jerusalém para a Babilônia. Após o rei Jehoniá, a rainha mãe, os funcionários, os príncipes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os ferreiros terem deixado Jerusalém, pelas mãos de Elassá ben Shafã e Gemariá ben Hilquia, aos quais Sidiquia, o rei de Judá, enviara a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Babilônia, dizendo: Assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos aqueles a quem fiz serem exilados de Jerusalém à Babilônia: construí casas e habitai-as, plantai pomares e comei de seus frutos. Buscai esposas e gerai filhos e filhas, buscai esposas para os vossos filhos e maridos para as vossas filhas, para que por sua vez venham a gerar filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam seu número. Buscai promover a paz da cidade para onde vos exilei, e rezai por ela ao Eterno, pois em sua paz tereis paz. Pois assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: Não deixai que os profetas que existem entre vós, ou os adivinhos, vos enganem, nem tampouco dai atenção aos sonhos que eles provocam, pois falsamente dizem: profetizar em meu nome. Não os enviei, diz o Eterno. Pois assim disse o Eterno: ao se completarem 70 anos de vossa estada na Babilônia, eu me lembrarei de vós e cumprirei minha boa palavra de vos restabelecer aqui, pois eu conheço os pensamentos que eu vos dedico, diz o Eterno, pensamentos de paz e não de maldade, para vos proporcionar uma esperança e um futuro. E vós me haveis de invocar e a mim dirigir vossas orações, e eu vos escutarei. Vós me buscareis e haveis de me encontrar, porque o fareis de todo o vosso coração. Serei encontrado por vós, diz o Eterno, e farei retornar vossos cativos, e os resgatarei de todas as nações e de todos os lugares por onde os dispersei, diz o Eterno, e os farei retornar ao lugar de onde os exilei. Pois disseste: o Eterno nos proporcionou profetas na Babilônia. Pois assim disse o Eterno em relação ao rei Siriquiarro, que se assenta sobre o trono de Davi, e em relação a todo o povo que habita nesta cidade. Vossos irmãos que não partiram convosco para o exílio, assim disse o Eterno: eis que sobre eles farei se abater a espada, a fome e a peste, e farei com que se tornem como os figos que de tão má aparência nem sequer podem ser comidos. Persegui-lo-ei com espada, com fome e peste, e os tornarei um horror ante todos os reinos da terra, uma maldição, um espanto, uma desolação e um opróbrio em todas as nações por onde os dispersei. Porque não atentaram à minha palavra, diz o Eterno, embora lhe tenha enviado meus servos, os profetas.
desde cedo e com bastante frequência, mas não os queríeis ouvir, diz o Eterno. Por isso, escutai a palavra do Eterno, todos vós, ó cativo, que exilei de Jerusalém para a Babilônia. Assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel, em relação a Arav ben Colaiá e de Sidaquiarro ben Maaseiá, que profetizaram falsamente em meu nome. Hei de entregá-los à mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele os exterminará ante vossos olhos. Eles darão origem a uma maldição pronunciada pelos cativos de Judá que estão na Babilônia, que assim diz: que o Eterno te faça ser como Sidequiarro e Arav, a quem o rei da Babilônia imolou pelo fogo, porque praticaram abominações em Israel, cometeram adultério com as esposas de seus vizinhos e falaram falsamente palavras em meu nome, que não lhes ordenei, pois eu sou aquele que de tudo tem conhecimento e que tudo testemunho, diz o Eterno. E a Shemaiarro, o Nehelamita, falarás, assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel, por teres enviados em teu próprio nome missivas a todo o povo de Jerusalém, ao sacerdote Sofonias, ben Maasseia, e a todos os outros sacerdotes, dizendo: o Eterno te nomeou sacerdote em lugar do sacerdote Jeoiada, para que houvesse oficiais na casa do Eterno, que a todo o louco que se quisesse passar por profeta pusessem na prisão e nos grilhões. Porque então não censuraste a Jeremias, o Anatotita, que se apresentou a ti como profeta, e que nos enviou uma mensagem à Babilônia, dizendo: longo será o cativeiro, construí casa e habitai-a, plantai pomares e comei seu fruto. E o sacerdote Sefaniá leu esta carta para o profeta Jeremias. E a palavra do Eterno veio então a Jeremias, dizendo: envia uma mensagem a todos os que estão no cativeiro, dizendo: assim diz o Eterno a respeito de Shemaiá, o Nehelamita, porquanto Shemaiá profetizou para vós, sem que eu o tivesse enviado, e vos fez acreditar em uma falsidade. Por isso, assim disse o Eterno: unirei a Shemaiá, o Nehelamita, e a sua semente. Ele não terá sequer um descendente para viver entre o povo, nem contemplará o bem que farei a meu povo, diz o Eterno, porque propagou perversidade contra o Eterno. Capítulo 30. A palavra do Eterno veio a Jeremias dizendo: assim disse o Eterno, o Deus de Israel: escreve todas as palavras que te falei em um livro, porque aproximam-se os dias, diz o Eterno, em que me voltarei para os cativos de meu povo, Israel e Judá, disse o Eterno, e os farei retornar à terra que dei a seus pais, e eles hão de possuí-la. E estas são as palavras que o Eterno falou a respeito de Israel e de Judá. Pois assim disse o Eterno: ouvimos uma voz tremulante, repleta de receio e não de paz. Perguntai e verificai se acaso sente o homem dores de parto, porque então percebo que cada homem põe as mãos sobre seu ventre como uma parturiente e se empalidece suas faces,
Ó, quão grande é a dimensão deste dia! Nenhum outro se pode comparar a ela. É um tempo de tribulações para Jacó, mas ele será salvo delas. E neste dia acontecerá, diz o Eterno dos Exércitos, que retirarei o jugo de seu pescoço e romperei as cordas que o prendem, e estrangeiros não mais o aprisionarão. E servirá ao Eterno seu Deus, e a Davi, o rei que para eles estabelecerei. Por isto, não temas, ó Jacó, meu servo, diz o Eterno, nem te desesperes, ó Israel, pois hei de salvar-te, e contigo tua semente, do lugar longínquo onde estás. E Jacó voltarás a estar tranquilo e ninguém lhe causará temor. Pois eu estou contigo, diz o Eterno, para te salvar, já que exterminarei a todas as nações por onde te dispersei, mas a ti pouparei, corrigir-te-ei com cuidado e não te destruirei. Pois assim disse o Eterno: tua ferida é incurável e tua chaga é terrível. Ninguém crê que tua ferida possa ser vendada, nem dispões de remédios que possam trazer a cura. Abandonaram-te teus amantes e não mais te procuram, porque te provoquei uma ferida, como só um inimigo pode provocar, com um castigo cruel devido à magnitude de tua iniquidade, ante o crescimento de teus pecados. De que te adianta chorar por teus ferimentos, se não pode ser mitigada a tua dor? Por causa da magnitude de tua iniquidade, devido aos teus muitos pecados, provoquer-te-ei estes males. Portanto, os que te devoram serão devorados, e todos os teus opressores, cada um deles, serão levados em cativeiro. E os que te despojaram servirão de despojo, e serão saqueados os que te saquearam. Pois restaurarei tua saúde e sanarei teus ferimentos, diz o Eterno. Porque te chamaram de excluída, dizendo: ela é de Sião e ninguém se preocupa com ela. Assim disse o Eterno: afastarei o cativeiro das tendas de Jacó e terei compaixão de suas moradas, sobre seus próprios escombros. A cidade será reedificada e seu palácio voltará a ser habitado como antes. Deles provirá a voz do agradecimento e daqueles que se regozijam. Hei de multiplicá-los e não diminuirão seus números. Eu os honrarei e não serão menosprezados. Seus filhos serão como eram no passado e formarão sua congregação para me reverenciar. E punirei aos que os oprimirem. Seu príncipe será um dentre eles mesmo, e seu governante sairá de seu meio. Farei com que se acerque e se aproxime de mim, pois quem comprometeu seu coração de buscar a mim, diz o Eterno. Assim sereis meus povo, e eu serei vosso Deus. Eis que uma tormenta enviada pelo Eterno ruge com toda a fúria, uma tormenta que é como um tufão, e que pairará sobre a cabeça dos iníquos. A fúria ardente do Eterno não se acalmará até que tenha executado toda a decisão de seu coração. Só no fim dos dias compreendereis tudo isto. Naquele tempo, diz o Eterno, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Capítulo 31. Assim disse o Eterno no deserto: o povo que escapou da espada alcançou graça, pois ele conduziu Israel a um lugar de repouso. Ainda no passado remoto me apareceu o Eterno,
proclamando: amor eterno te dediquei, e por isto, com muito carinho te atraí para mim. De novo, hei de te edificar e serás edificada, ó Virgem de Israel. Voltarás a te adornar, e com teus tamborins sairás a dançar com regozijo e alegria. Ainda semearás vinhas nos montes de Chorão, e os plantadores colherão e se regozijarão com seus frutos. Pois dia haverá em que, das montanhas de Efraim, clamarão os vigias: levantai-vos e subamos a Sião, ao Eterno nosso Deus. Pois assim disse o Eterno: canta com alegria, ó Jacó, e exulta-te perante todas as nações. Proclama em alta voz teu louvor ao Eterno e diz: salva, ó Eterno, aos remanescentes de teu povo Israel. Eis que das terras do norte hei de vos trazer, e dos mais distantes confins hei de congregar a todos, e junto virão o cego e o coxo, a mulher grávida e a parturiente, e voltarão juntos, formando uma grande multidão. Com pranto virão, ouvirei suas súplicas, e os conduzirei por um caminho repleto de fontes, que se estende plano e no qual não tropeçarão, pois me tornei um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouve, ó nações, a palavra do Eterno, e anunciai a ilhas mais remotas, fazei saber: aquele que espalhou Israel entre as nações congregá-lo-á, e o guardará como um pastor a seu rebanho. Pois o Eterno resgatou a Jacó, e o remiu da mão do que era mais forte. E ascenderão a Sion, e lá cantarão em júbilo, e fluirão em sua direção as torrentes da bondade do Eterno, como trigo, vinho, azeite e as crias das ovelhas e do gado. Sua alma será como um jardim bem regado, e nunca mais haverão de desfalecer. Então toda moça virgem se alegrará na dança com a música, e juntos se rejubilarão moços e velhos, porque converterei o seu pranto em regozijo, os consolarei de sua tristeza e lhes trarei somente alegria. Saciarei a alma dos sacerdotes com a gordura das oferendas, e meu povo se sentirá feliz por experimentar minha bondade, diz o Eterno. Assim disse o Eterno: ouviu-se em Ramá um clamor de lamento e choro amargo. Era Rahel chorando por seus filhos. Ela se recusa a se deixar consolar pela perda de seus filhos, porque eles já não existem. Assim disse, porém, o Eterno: que cesse de chorar tua voz e de verter em lágrimas teus olhos, pois recompensa haverá para a tua obra, diz o Eterno. Teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há, pois, esperança para teu futuro, diz o Eterno. Os teus filhos retornarão às tuas fronteiras. Em verdade, ouve, Efraim, a se queixar, dizendo: ouvi Efraim a se queixar, dizendo: tu me puniste e sofri castigo como um novilho que ainda não foi domado. Faz com que me toque o arrependimento, e a ti hei de retornar, pois tu és o Eterno, meu Deus. Depois que a ti me voltei, o remorso me tomou. Depois que me fizeste reconhecer minha culpa, senti-me envergonhado e embaraçado por recordar o opróbrio da minha mocidade. Acaso Efraim não é meu filho querido? Não é a criança com quem me deleito? Pois por quantas vezes falo contra ele, tantas vezes dele me recordo com ternura. Todo o meu ser por ele se comove. Certamente
dele me compadecerei, diz o Eterno. Coloca placas para te guiarem, postes que indiquem o caminho. Deixa teu coração absorver a direção desta estrada, a estrada pela qual partiste. Retorna, ó Virgem de Israel, retorna às tuas cidades. Por quanto tempo haverás de peregrinar, ó filhas errantes? Pois o Eterno fez ocorrer algo que ainda não se havia passado. Uma mulher que cortejará um homem. Assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda se pronunciará na terra de Judá e em suas cidades, quando eu fizer retornar seus cativos. Posso o Eterno te abençoar, ó morada dos justos, ó montanha sagrada, e em Judá serão habitadas todas as cidades, mantendo juntos os que plantam o solo e os que pastoreiam seus rebanhos, porque eu terei saciado a alma sedenta e removido sua angústia. Esta visão fez com que, ao dela despertar, eu me sentisse confortado. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com semente de seres humanos e semente de animais. Então acontecerá que, assim como fui para com eles diligente em desenraizar e em demolir, em quebrar e em destruir, serei diligente para construir e plantar, diz o Eterno. Naqueles dias não mais se dirá: os pais comeram uvas ácidas, mas os dentes dos filhos é que foram estragados. Em vez disso, cada um morrerá por seu pecado. E aquele que comer uvas ácidas terá seus próprios dentes estragados. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando estabelecerei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como o que estabeleci com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para retirá-los do Egito, pois violaram minha aliança, embora eu fosse seu Deus, diz o Eterno. Pois este é o pacto que farei com a casa de Israel após aqueles dias, diz o Eterno. Farei com que internalizem minha Torá em todo o seu ser e a gravarei em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não mais precisarão sugerir cada um a seu vizinho e cada um a seu irmão. Reconhece o Eterno, pois todos já me conhecerão, do mais humilde ao mais destacado, diz o Eterno, pois perdoarei sua iniquidade e não mais lembrarei seu pecado. Assim disse o Eterno, que proporciona a luz do sol durante o dia e a luz da lua e da constelação das estrelas durante a noite, e que revolve o mar, fazendo rugir suas ondas, cujo nome é Eterno dos Exércitos. Se tudo isto que estabeleci se desfizer sem minha ordem, diz o Eterno, então também a semente de Israel deixará para sempre de ser uma nação sob minha proteção. Assim, disse o Eterno, se pode ser medida a extensão dos céus, que estão acima, ou explorada as fundações da terra, que está abaixo, lançarei para longe de mim a semente de Israel, por tudo que praticaram. Aproximam-se dias, diz o Eterno, em que ao Eterno será dedicada a edificação da cidade, desde a torre de Hananel até o portão angular, e sua linha de demarcação seguirá direto até a colina de Garev,
e dali dobrará até Goá, incluindo todo o vale, onde repousam os mortos e onde se acumulam as cinzas, bem como todos os campos que margeiam o riacho de Quidrom, até o canto do portão dos cavalos, que está voltado para o oriente. Toda essa extensão será santificada perante o Eterno, e nunca mais será devastada nem destruída. Capítulo de número 32. A palavra do Eterno veio a Jeremias no 10º ano de Sidequiarro, o rei de Judá, que era o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nessa época, o exército do rei da Babilônia já sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava detido no pátio da guarda que ficava no palácio do rei de Judá, onde Tsidiquiarro, o rei de Judá, o havia aprisionado, dizendo: Por que profetizas, dizendo: Assim disse o Eterno, eis que estou entregando esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele irá capturá-la. E Tsidiquiarro, o rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, porque será entregue nas mãos do rei da Babilônia. E há de falar-lhe frente a frente e vê-lo olho no olho, e ele conduzirá Tsidiquiarro para a Babilônia. E ele há de ficar lá, até que eu venha a me lembrar dele, diz o Eterno. E ainda que luteis contra os caldeus, não vencereis. E Jeremias disse: A palavra do Eterno veio a mim, dizendo: Eis que Hanamel ben Shalum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra meu campo que está em Anatote, pois a ti pertence o direito de resgatá-lo e comprá-lo. E de fato, meu primo Hanamel veio ter comigo no pátio da guarda, conforme a palavra do Eterno, e assim me falou: Rogo que compres meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque é teu o direito de herança e a ti compete resgatá-lo. Compra-o para ti. Compreendi então que isto era o cumprimento da palavra do Eterno, e comprei, pois o campo do meu primo Hanamel, que estava em Anatote, e paguei-lhe a quantia de 7 siclos e 10 selas de prata. Redigi o contrato de compra e o assinei. Chamei testemunhas e pesei-lhe a prata numa balança. Peguei o contrato de compra que estava assinado e, em concordância à lei e aos estatutos vigentes, assim como à escritura pública, e os entreguei a Barur ben Neriá, neto de Maaseiá, na presença de Hanamel, meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram o contrato de compra à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da prisão. E dei ordem a Barur na presença dele, dizendo: Assim disse o Eterno dos Exércitos. O Deus de Israel, toma estes documentos, tanto o contrato assinado como a escritura pública, e coloca num vaso de barro para que sejam conservados por muitos anos. Pois assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhedos nesta terra. Depois que entreguei o contrato de compra a Barur ben Neriá, orei ao Eterno, dizendo: Ó Eterno, Deus, tu fizeste o céu e a terra com tua grande força e com teu braço estendido, nada há que te seja oculto. Tu usas de misericórdia para com milhares de gerações e punes a iniquidade dos pais em seus filhos,
quando seguem o mau caminho dos pais. Ó Deus, quão grande e poderoso, cujo nome é eterno dos exércitos. És exaltado em conselhos e ações, e teu olhar se estende por sobre os caminhos trilhados pelos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os caminhos que escolheram e os atos que praticaram. Tu realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, que são lembrados até hoje, tanto por Israel como por todos os seres humanos, estabelecendo tua reputação até hoje. Retiraste da terra do Egito teu povo de Israel, com sinais e atos maravilhosos, com mão forte e braço estendido, e infundindo grande temor. E lhe deste esta terra, como havia jurado a seus pais, uma terra em que brotam leite e mel. A ela chegaram os filhos de teu povo, e dela tomaram posse. Porém não obedeceram a tua voz, nem pautaram os seus caminhos por tua Torá. De tudo o que lhes ordenaste fazer, nada cumpriram. Fizeste por isto que lhe sucedesse todo este mal. Eis que os inimigos que sobem pelas rampas que construíram já atingem a cidade para a tomar, e ela já está entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela com a espada, contando ainda com a ajuda da fome e da peste. Tudo o que falaste aconteceu ante teus olhos. Contudo, tu, eterno Deus, me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunha, ainda que a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus. A palavra do Eterno veio a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Eterno, Deus de toda criatura. Acaso há alguma coisa oculta para mim? Portanto, assim disse o Eterno: entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele se apossará dela. E os caldeus que lutam contra esta cidade penetrarão nela e a incendiarão, queimando junto com as casas sobre cujos terraços apresentavam oferendas a Baal e derramavam libações a outros deuses, para me provocar. Pois os filhos de Israel e de Judá praticaram somente o que parecia mal a meus olhos, desde o tempo de sua juventude. Pois os filhos de Israel me provocaram com ídolos produzidos por suas mãos, diz o Eterno. Pois esta cidade, do dia de sua construção até o dia de hoje, tem atraído minha ira e minha fúria, e quero removê-la de minha frente, por todo o mal que os filhos de Israel e de Judá fizeram, sempre de forma provocadora. Eles, seus reis, príncipes, sacerdotes e profetas, juntos com os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, deram-me as costas e não voltaram a mim seu rosto, e embora eu lhe falasse vezes sem conta, não quiseram aprestar seus ouvidos para se instruir sobre meus caminhos. Em vez disto, macularam com suas abominações a casa onde meu nome é proclamado, tornando impura e construindo altares elevados dedicados a Baal no vale de Ben-Rinom, onde faziam seus filhos e suas filhas passar pelo fogo em honra de Moler, uma coisa que jamais lhes ordenei, nem sequer ocorreu em minha mente, que praticariam tamanha abominação, conduzindo Judá ao pecado. E agora, portanto, assim disse o Eterno, o Deus de Israel, em relação a esta cidade, da qual dizeis: foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, para ser destruída pela espada, pela fome e pela peste. Hei de resgatá-los
de todos os países para onde os dispersei em minha ira e em minha indignação, e trazê-los de volta a este lugar, onde os assentarei em segurança. Então serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E dar-lhe-ei um coração, e os conduzirei a um caminho, através dos quais mantenham para sempre seu temor por mim, para seu bem e para os de seus descendentes depois deles. Estabelecerei com eles um pacto eterno, segundo o qual não mais me apartarei deles, para sempre lhe proporcionar o bem. E imbuirei seus corações de temor a mim, para que não mais se afastem de mim. E rejubilar-me-ei por lhes fazer o bem, e os plantarei verdadeiramente nesta terra com todo o meu coração e toda a minha alma. Pois assim disse o Eterno: assim como fiz recair todos estes males sobre este povo, da mesma forma lhe proporcionarei todo o bem que lhes prometi. E campos voltarão a ser comprados nesta terra, sobre a qual afirmais: ela está desolada, sem habitantes ou sequer animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Campos voltarão a ser negociados por dinheiro, escrituras serão firmadas e assinadas perante testemunhas na terra de Benjamim, nas cercanias de Jerusalém e na cidade de Judá, tanto nas cidades montanhosas quanto nas planícies e nos recantos do sul, pois farei com que retornem de seu cativeiro, diz o Eterno. Capítulo de número 33. A palavra do Eterno veio a Jeremias uma segunda vez, enquanto ele ainda estava preso no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Eterno, que tudo faz acontecer, o Eterno que tudo cria e termina. Eterno é o seu nome. Clama a mim e te responderei, e te farei conhecer coisas grandes e importantes que estão ocultas de ti. Pois assim disse o Eterno, o Deus de Israel, em relação às casas desta cidade e aos palácios dos reis de Judá, que estão sendo demolidos para servir de defesa contra as rampas de acesso e as espadas. Elas vêm para lutar contra os caldeus, mas ficam repletas de cadáveres daqueles que aniquilei em minha ira e em minha cólera, e por cuja maldade ocultei minha face desta cidade. Eis que lhe trarei cura e recuperação. Hei de curar seus habitantes e revelar-lhes a abundância da paz e a serenidade da verdade. Farei retornar os cativos de Judá e de Israel e o restaurarei como no passado. Hei de purificá-los de toda a iniquidade que praticaram, pecando contra mim, e os perdoarei por seus pecados e por suas transgressões contra mim. E isto será para mim um renome, que significará regozijo, louvor e glória. E assim será também para todas as nações da terra, que tomarem conhecimento de todo o bem que lhes fiz, e estremecerão ante a dimensão deste bem e da paz que lhe proporcionarei. Assim disse o Eterno neste lugar, sobre o qual dizeis: estão desoladas, sem habitantes e sem animais, tanto a cidade de Judá quanto as ruas de Jerusalém. Ainda se voltará a escutar vozes de alegria e de regozijo, e a voz do noivo e a voz da noiva. A voz dos que dizem: rendei graças ao Eterno dos Exércitos, pois o Eterno é bom e sua misericórdia permanece para sempre. Bem como as vozes dos que trazem oferendas de gratidão à casa do Eterno. Pois farei retornar os cativos desta terra, como nos dias do passado, diz o Eterno. Assim disse
o Eterno dos Exércitos, neste lugar que agora está desolado, sem habitantes nem animais, bem como em todas as cidades à sua volta, voltarão a existir moradias de pastores cuidando de seus rebanhos, nas cidades das montanhas e das planícies, nas cidades do sul e na terra de Benjamim, nas cercanias de Jerusalém e nas cidades de Judá. Voltarão os rebanhos a passar sob as mãos dos que o estarão a contar, diz o Eterno. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, em que tornarei realidade a boa palavra que pronunciei em relação à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, nesta época, farei com que da semente de Davi brote um rebento, pleno de retidão, que saberá praticar justiça e retidão nesta terra. Naqueles dias, Judá será redimida e Jerusalém viverá em segurança. E o nome pelo qual ela será chamada significará: o Eterno é nossa retidão. Pois assim disse o Eterno: não faltará na descendência de Davi um homem para sentar no trono da casa de Israel. E tampouco haverá de faltar entre os sacerdotes levitas alguém que me eleve ofertas de elevação, queime oblação e ofereça sacrifícios todos os dias. A palavra do Eterno veio a Jeremias, dizendo: assim disse o Eterno: se puderdes anular minha aliança para com o dia e a noite, de modo que não mais existam o dia e a noite, só então poderá ser rompida minha aliança com meu servo Davi, de modo que não venha a ter um descendente para ascender ao seu trono, bem como não haveria mais sacerdotes levitas para me servir. Como as hostes do céu que não podem ser contadas, e como a areia do mar que não pode ser medida, assim farei multiplicar a semente de Davi e os levitas que me servem. A palavra do Eterno veio a Jeremias, dizendo: não leves em consideração o que este povo disse, ao afirmar: o Eterno repudiou as duas famílias, de Davi e de Arão, que havia escolhido, depreciando o meu povo e afirmando perante eles que jamais serão considerados novamente uma nação. Assim disse o Eterno: somente se fosse anulada a minha aliança com o dia e a noite, bem como as leis que estabeleci para o céu e a terra, eu rejeitaria a semente de Jacó e a de meu servo Davi, para que não houvesse entre eles líderes que pudessem conduzir a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois farei retornar seus cativos e me compadecerei deles. A palavra que veio do Eterno a Jeremias na época em que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e todo o seu exército, junto com os povos de todos os reinos sob seu domínio, lutavam contra Jerusalém e as cidades à sua volta. Assim disse o Eterno, o Deus de Israel: vai e fala a Tzidquiarro, o rei de Israel, e diz-lhes: assim disse o Eterno: eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a destruirá pelas chamas. E tu não escaparás de sua mão, pois certamente lhe serás entregue. Teus olhos fitarão os do rei da Babilônia, e boca a boca te falará, e te levará para a Babilônia. Escuta agora a palavra do Eterno, ó Tzidquiarro, rei de Judá. Assim disse o Eterno a teu respeito: não serás morto pela espada, e sim hás de morrer em paz. E assim como queimaram ervas aromáticas para teus antepassados, os reis que reinaram antes de ti, assim também queimarão para ti, e alçarão lamentos, dizendo: ó Senhor, pois assim eu determinei, diz o Eterno.
E o profeta Jeremias falou a Sidquiarro, o rei de Judá, em Jerusalém: enquanto o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém, e as cidades ainda não conquistadas de Judá, sendo Lachish e Azecá, as únicas cidades fortificadas de Judá que ainda resistiam. A palavra do Eterno veio a Jeremias logo após o rei Sidquiarro ter pactuado com o povo de Jerusalém a libertação de todos os escravos, de modo que cada um deixasse ir livre seu servo hebreu e sua serva hebreia, a fim de que nenhum judeu tivesse como escravo a seu irmão. Todos os príncipes e povo que haviam aceitado o pacto de deixar ir livre seus servos e suas servas, de forma que dali em diante ninguém os mantivesse como escravos, cumpriram e os deixaram ir livres. Depois, porém, arrependeram-se, fizeram-nos voltar e os subjugaram, obrigando-os novamente a se sujeitar à condição de servos e servas. Veio do Eterno, pois, a palavra do Eterno a Jeremias, dizendo: assim disse o Eterno, o Deus de Israel: eu fiz uma aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: no começo do 7º ano deixarei sair em liberdade a cada irmão hebreu que vos tiver sido vendido e que vos tiver servido 6 anos, livres os deixareis partir. Porém, vossos pais não me obedeceram, nem deixaram que seus ouvidos me escutassem. Entretanto, vós renegastes este comportamento e fizeste o que parece reto aos meus olhos, proclamando liberdade cada um a seu próximo e firmando um pacto diante de mim, na casa que é chamada pelo meu nome. Todavia, tornaste a profanar o meu nome, fazendo cada um de vós com que voltasse seu servo e sua serva, que há pouco haveis deixado ir livres, e os subjugastes, para que novamente viesse a ser vossos servos e servas. Portanto, assim disse o Eterno: vós não me obedeceste para proclamar a liberdade de cada um a seu irmão e a seu próximo. Por isso, eis que agora proclamo sobre vós, diz o Eterno, liberdade para a ação da espada, da peste e da fome, e farei com que sejais repelidos com horror por todos os reinos da terra. Entregarei a seus inimigos os homens que transgrediram minha aliança e não cumpriram as palavras do pacto que estabeleceram perante mim, e para transgredir meu mandamento, fizeram entre eles uma outra aliança, segundo o rito pelo qual cortava-se em 2 partes um bezerro, e passava-se entre as 2 metades. E assim o príncipe de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra passaram entre as 2 metades do bezerro. Por isso, hei de entregá-los nas mãos de teus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhe a vida. Seus cadáveres servirão de pasto para as aves do céu e para os animais da terra. Quanto a Tzidkiarro, o rei de Judá, e seus príncipes, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos e dos que procuram tirar-lhe a vida, nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, que se afastaram de vós. Por minha ordem, diz o Eterno, eles voltarão a esta cidade, pelejarão contra ela e a conquistarão, e então a incendiarão, e farei com que se tornem desoladas as cidades de Judá, para que nelas não haja mais habitantes. E aqui finalizamos o capítulo 34, capítulo de número 35. A palavra do Eterno veio a Jeremias nos dias de Jehoiaquim ben Iochiarro, o rei de Judá, dizendo: vai à casa dos
Rehavitas, fala-lhes e traze-os a uma das câmaras da casa do Eterno e oferece-lhes vinho para beber. Busquei então a Yaazaniá ben Irmiarro, neto de Ravatsidniá, junto com seus filhos, irmãos e toda a casa dos Rehavitas. E os trouxe à casa do Eterno, à câmara dos filhos de Hanã, ben Igdaliarro, um homem dedicado a Deus, que se situava próximo à câmara dos príncipes, acima da câmara de Maasiarro, ben Shalom, o guardião dos portões. E servi aos filhos da casa dos Rehavitas taças e copos cheios de vinhos, e lhes disse: Bebei este vinho. Mas eles disseram: Não beberemos, porque Ionadav ben Rehav, nosso pai, nos ordenou, dizendo: Por todo o sempre, nem vós nem vossos filhos haveis de beber vinho. Não deveis também construir casas, nem plantar, possuir ou cuidar de vinhedos. Deveis morar em tendas por todos os vossos dias, para que se estendam vossos dias pela face da terra na qual habitais. E atentamos e obedecemos a voz de Jehonadav ben Rehav, nosso pai, quanto a tudo que nos ordenou, e nem nós, nem nossas esposas, filhas e filhos bebemos vinho por toda a nossa vida. Também não construímos casas para nossas moradias, nem possuímos vinhedo, campos ou mesmo sementes para plantar. Temos morado em tendas e seguido e agido de acordo com tudo que Ionadav, nosso pai, nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio à nossa terra, dissemos: sigamos para Jerusalém, para evitar o exército dos caldeus e de Arã, e passemos a morar em Jerusalém. E a palavra do Eterno veio a Jeremias, dizendo: Assim disse o Eterno dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Acaso não recebeste orientações para atender às minhas palavras? Diz o Eterno. As palavras de Jehonadav ben Rehav, ordenando a seus filhos que não bebessem vinho, são por eles cumpridas, e assim sendo, não beberam até este dia, porque obedecem à ordem de seu pai. Quanto a mim, vos falei repetidas vezes, entretanto não me obedecestes. Eu vos enviei meus servos, os profetas, inúmeras vezes, dizendo: Arrependei-vos agora, cada um de seus caminhos de iniquidade, melhorai vossos comportamentos e não segui a deuses estranhos para adorá-los, pois assim habitareis na terra que dei a vós e a vossos antepassados. Mas vós não apuraste vossos ouvidos e não me obedeceste. Eis que os filhos de Jehonadav ben Rehav cumpriram as determinações que seu pai lhes ordenou, mas este povo não soube cumprir o que lhe ordenei. Por isto, assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que estou descarregando sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém todo o mal que eu havia determinado que lhes ocorreria, pois não obedeceram à minha ordem e não responderam ao meu chamado. E a casa dos Rehavitas, assim se dirigiu Jeremias: Assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: Por ter desobedecido as palavras de vosso pai Jehonadav, guardado seus mandamentos e agido de acordo com tudo que vos ordenou, portanto, assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: Jamais deixarás de haver um descendente de Ionadav ben Rehav junto a mim por todos os tempos. E aqui finalizamos o capítulo de número 35.